Seja bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é um momento para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é para nós. Aproveite esse momento para reunir a família e ter esse momento de comunhão dentro de casa. E não se esqueça de curtir essa transmissão, compartilhar com seus amigos e familiares e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O nosso prédio se mantém fechado, mas a igreja continua em missão. Deus abençoe e um bom culto a todos nós. Olá, gente, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso culto, ao culto da Igreja Batista da Granja Viana. Mas como é bom a gente poder estar aqui mais uma vez, reunidos para louvar a Deus. Eu quero fazer esse convite a você com muita alegria no coração e com muita convicção de que Deus ama a cada um de nós, né, por meio de Jesus Cristo, e ama ver o seu povo reunido para adorar o seu nome. Eu sei que na nossa história da Igreja Evangélica Brasileira, nós tínhamos a cultura de realizar o culto doméstico. Quantas vezes vi professores de seminário, pastores, falando da importância do culto doméstico. E por conta de uma série de questões aí, de transformações culturais, infelizmente nós fomos perdendo essa disciplina tão importante para a nossa casa. Espero que você mantenha, incentive sua família a se reunir, ter um tempo de oração, tempo de culto. Mas se não, eu quero convidar você neste momento a ter esse tempo em família, se você pode fazer isso. Reúna a sua família, chame aquele que está um pouco aí distraído, distraída. Eu sei que você pode estar vendo esse culto aqui no domingo à noite, depois de atividade, de comida, de reunião, bate aquele certo cansaço, mas convide a sua família para se reunir, para que nós tenhamos um tempo abençoado em família juntos. Também você pode compartilhar essa transmissão para o seu grupo familiar, pelo WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode compartilhar com a sua rede, estendendo esse convite às pessoas, para que elas estejam conosco e sejam abençoadas pela mensagem da palavra de Deus, pela palavra de Deus cantada e pela oração que nós vamos fazer, a oração a Deus, a palavra de Deus orada que nós vamos fazer nesse momento. Que tal fazermos isso? Olha o que diz o Salmo 34, o salmista Davi diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse Salmo 34 é maravilhoso, mas esse convite do salmista para que nós possamos bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, reconhecer a bondade do Senhor em todo o tempo. E se nós estamos de pé, se nós podemos estar aqui falando e ouvindo, se nós podemos nos reunir dessa maneira online como igreja, é porque a fidelidade do Senhor tem se renovado sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Então eu convido você para que juntos, nesse espírito de alegria, de celebração, possamos orar ao Senhor para que Deus nos abençoe nesse tempo para a sua glória. Vamos orar? Pai, obrigado. Bendito seja o teu nome, como diz o salmista, bendirei ao Senhor. Nós queremos bendizer ao teu nome, porque apesar de todas as situações que nós possamos ter enfrentado nessa semana, estamos aqui reunidos mais uma vez e podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento, podemos experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força, podemos experimentar da presença do Senhor em nossa vida, por meio da sua palavra, do seu Espírito que habita em nós. Podemos experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias, em especial nesse dia. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Nós queremos reconhecer essa bondade, esse amor e essa graça que são reveladas em Jesus Cristo a cada um de nós.
e queremos adorar ao Senhor, queremos celebrar ao Senhor, queremos glorificar ao Senhor, queremos cantar o Teu nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo, em família, a família de Deus que é a igreja, em família, a nossa família que está reunida em casa, e que em tudo isso o Senhor seja reconhecido, adorado e glorificado. Nos abençoa no tempo de louvor, da palavra cantada, da intercessão, da oração, da palavra orada e no tempo da palavra pregada. E em todos esses movimentos desse nosso encontro, o Senhor seja reconhecido, adorado, celebrado e todos nós possamos ser edificados, desafiados, exortados pelo Senhor. É no nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Pai e Senhor, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Espero que você sinta-se convidado, desafiado, para que juntos possamos celebrar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, louvar a sua palavra. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. A ti adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te ao Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Convém louvar-te ao Senhor, celebre o Senhor. Mais uma vez, o amor dele é maravilhoso. Quem nos liberta da escuridão e que o amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim.
e quem traz ordem a todo o caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da Glória, o poderoso Deus, e quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que a morte venceu. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que a morte venceu. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que a morte venceu. Santo é o Rei que morreu, santo, 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 maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Aleluia, o amor do Senhor é sem fim. Por isso nós nos rendemos aos pés de Jesus. E eu coloco nesse momento o meu coração, a minha mente, as minhas ações, para que o Senhor cuide de todas elas. As minhas emoções, os meus medos, as minhas angústias, os meus sonhos mais profundos. Eu coloco aos pés de Jesus e eu convido você que está em casa, a colocar diante do Senhor as suas aflições, os seus medos, tudo aquilo que incomoda você, tudo aquilo que faça você perder a percepção de quem Jesus é. Ele é tudo em nossas vidas, Ele é a palavra que nos direciona, Ele é a graça que nos transforma. Então, eu te convido a, neste momento, colocar diante do Senhor as suas dores. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol
a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Bom, espero que você tenha louvado ao Senhor com alegria, celebrado o seu nome, junto com os nossos irmãos e irmãs do Ministério de Louvor da nossa igreja, que tem dedicado e vindo aqui, preparado esse tempo para a gente louvar junto ao Senhor. Não é uma bênção? Ore por nossa igreja, ore pelos ministérios da nossa igreja, ore pelo conselho pastoral da nossa igreja, ore por nós, pela comunidade em geral, né, para que a gente continue avançando nesses dias de pandemia. Graças a Deus estamos aí já com o período de vacinação caminhando, né? E estamos rogando a Deus para que esse processo se acelere. Já estamos vendo algumas pessoas da nossa comunidade já experimentarem a bênção de serem vacinados. E espero que esse processo seja acelerado para que todos nós possamos ser imunizados. E vamos retomando pouco a pouco a nossa rotina, mas ainda precisamos manter o distanciamento, usando máscaras, até que as autoridades de saúde vão nos orientando para que a gente experimente um novo momento, talvez isso lá para o ano de 2022. Mas estamos firmes, esperançosos e orando para que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Queria convidar você a ler um texto. Nós vamos ter um momento de intercessão. Eu queria só deixar um aviso para você, presta atenção. Eu queria que enquanto nós estivéssemos aqui, se você está nos assistindo aí, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode colocar o seu pedido de oração no chat. Esse pedido de oração, além de nós orarmos agora, pedindo para que Deus incline os seus ouvidos para ouvir aquilo que você está pedindo, nós compartilhamos também toda terça-feira às 8 horas no nosso encontro de oração semanal aqui da nossa igreja. Então, escreva aí o seu pedido de oração para que nós estejamos orando juntos. E eu queria ler um texto. Esse texto está no Salmo 66, a partir do versículo 16, diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração.
Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse Salmo 66 é um salmo belíssimo, mas ele termina com esse convite, dizendo: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus. Eu vou contar o que Ele tem feito à minha alma. É claro que nós vivemos um momento, né, de pandemia e de outros desafios, mas Deus tem feito coisas maravilhosas. E nós precisamos testemunhar isso. Nós precisamos compartilhar a bondade de Deus. Não somente por coisas que Deus tem feito, mas por tudo que Ele tem feito. A nossa salvação é um presente, uma dádiva de Deus. E nós precisamos compartilhar os milagres de Deus. Como diz o Thomas, Deus tem nos dado a bênção de ver os pequenos milagres de Deus no dia a dia. Porque a oração também não é só petição, claro que não. A oração é adoração, é contemplação. Oração também tem espaço na oração para o lamento. Mas a oração é gratidão, a oração é relacionamento, a oração é descanso, a oração é entrega, a oração é vida. Então o salmista diz: eu vou contar para vocês o que Deus tem feito à minha alma. E aí ele diz: eu clamei, eu exaltei, eu não contemplei a vaidade, e Deus tem ouvido e tem atendido a voz da oração. Qual é a grande alegria e a grande convicção que nós temos? Que as nossas orações, por meio de Jesus Cristo, são ouvidas por Deus e são atendidas. E aí ele diz: ele não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Por que isso é possível? Por causa de Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo, por meio de Cristo, clamando ao Pai. E Jesus disse isso: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele o fará. Quando nós oramos por meio de Cristo, nós oramos segundo a vontade de Deus. E a convicção que nós temos é que Ele nos atende, ouve e nos atende. Por isso esse é um momento para nós orarmos. Eu tenho alguns pedidos que eu queria compartilhar com você. Continuamos orando pela vida do Aloísio, que é o cunhado da Glauce, irmã da nossa igreja. Queria que vocês continuassem orando também pela Glauce e o Robson, que estão recuperando ainda, no processo de recuperação da Covid. Queria que nós orássemos pelos nossos missionários. Os missionários que nós apoiamos na nossa igreja, e por dois especificamente: o pastor Manuel Araújo, que está em Recife plantando uma igreja, e o pastor Sérgio Ribeiro, que está na Paraíba servindo a missão Juvep. Nós temos outras parcerias, mas eu queria que nós nos voltássemos a esses dois irmãos. E qual é o pedido de oração que você tem? Vamos orar juntos por ele? Convictos pela palavra de Deus que Ele atende a nossa oração e não nos rejeita. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que nós pudéssemos orar. Pai, bendito seja o Senhor, porque o Senhor tem feito tanta coisa boa. A vida é uma dádiva, é um dom que o Senhor tem nos dado. E o Senhor tem nos abençoado de maneira extraordinária. O Senhor tem nos dado o pão sobre a mesa. O Senhor tem nos dado a força para o trabalho. O Senhor tem nos dado pessoas ao nosso lado. O Senhor tem nos abençoado com a salvação, com o perdão dos nossos pecados. Nós podemos ter verdadeira alegria e esperança em Jesus. Bendito seja o seu nome. Obrigado por ser tão misericordioso conosco, por acolher a nossa vida, por nos proteger, nos livrar do mal, por nos dar uma comunidade, uma família de fé, que é a igreja. Obrigado por esse privilégio. Bendito seja o Senhor, Pai. Nós te reconhecemos, te agradecemos e reconhecemos a tua bondade, o teu favor em tudo. Obrigado porque o Senhor nos fortalece quando nos sentimos fracos. Obrigado porque o Senhor nos renova quando precisamos sentir a tua graça renovadora. Bendito seja o Senhor por isso. Nessa hora também, ó Deus, como comunidade, nos voltamos àqueles irmãos e irmãs que estão passando por algum tipo de enfermidade. A nossa irmã Jânia, que está passando por enfermidade, o Edivaldo, oramos pela família do Edivaldo, pelos seus filhos, filhas e filho, né? Oramos por essa família, que o Senhor derrame graça sobre eles, renove-os, abençoe-os, fortaleça-os, seja
o suporte da vida deles, em nome de Jesus. Oramos também pela vida da Neuma, que está ainda passando e atravessando um momento de enfermidade que requer muito cuidado. Visita ao Senhor, abençoa, Senhor, a vida dela em nome de Jesus. A vida da nossa querida irmã Roberta também. Como igreja nós oramos pela Roberta. Pedimos, ó Deus, mais uma vez que a bondade do Senhor seja renovada na vida dela neste dia. Que ela possa sentir a força, a graça e o renovo do Senhor sobre ela. Oramos pela vida do Aloísio. Temos orado semanalmente aqui por ele. Cremos na restauração da vida desse nosso irmão, Pai. Cremos no poder do Senhor e oramos como igreja por ele também. Senhor, oramos pela vida dos missionários, aqueles que estão no campo, à frente, pela vida do pastor Manuel Araújo, pela vida do querido Sérgio Ribeiro. Pedimos a bênção do Senhor sobre eles também, Senhor. Oramos por nossa comunidade de fé, aqui a Igreja Batista da Granja Viana, os nossos irmãos e irmãs que estão dispersos, distantes, porque não podemos nos reunir presencialmente, mas pedimos para que o Senhor visite cada família, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança da nossa comunidade, em nome de Jesus, que eles provem o amor do Senhor, a provisão do Senhor, a graça do Senhor, em todos os dias da sua vida, em tudo aquilo que eles forem realizar. E que eles sejam santificados pela palavra, ensinados pelo Teu Espírito Santo e frutifiquem para a Tua glória. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê um coração missionário. Como igreja, possamos cada vez mais ser despertados para avançar com a missão do Senhor. E por fim, oramos pela Granja Viana, o lugar onde estamos plantados. Louvamos a Deus por esse lugar. Louvamos a Deus pelas pessoas que habitam e moram nesse lugar. E pedimos que a graça do Senhor alcance a Granja Viana, traga salvação, libertação, restauração. Renove, ó Deus, a esperança no coração daqueles que estão desesperançados. E que como igreja possamos estar com os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto, para ouvir e acolher aqueles que têm buscado o Senhor nesse tempo. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Eu queria me dirigir a você que já nos conhece, é membro da nossa comunidade, sabe como nós temos trabalhado, já estamos como igreja plantados aqui há 12 anos, esse ano completamos 13, e nós queremos continuar avançando na missão que Deus tem nos dado nesse lugar, por meio da sua vida. Você que é membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, está conosco, fique conosco, é uma alegria ter você, nós vamos ter a ministração da palavra, mas eu queria me dirigir aos membros porque nós temos um compromisso, como membros da igreja, nós temos um compromisso de contribuir com essa igreja local e por meio dessa igreja local, realizarmos a missão que Deus tem nos dado. E primeiro louvamos a Deus pela sua fidelidade, pela maneira como você tem nos abençoado e abençoado a comunidade com a sua contribuição. Nós não falamos em porcentagens, porque entendemos, como eu disse semana passada, que não é só uma porcentagem. Tudo que nós temos pertence a Deus. E no Novo Testamento isso fica muito bem claro por várias passagens. Tudo que nós temos é de Deus. As nossas habilidades, os nossos dons, nosso talento, nossa família, nosso trabalho, nossos recursos financeiros. E por conta disso, eu acho que não fica... não pega bem, né? A gente fala, não, 10% é de Deus, o resto é meu. É tudo de Deus. Agora, você pode separar 10% e dar, não tem problema, entregar isso. Mas eu queria que você fizesse isso de todo o coração. Como a palavra de Deus diz, com alegria, com a consciência de mordomia cristã. Porque você, como nos conhece, você sabe, nós precisamos manter a estrutura do prédio, de pessoas, e nós precisamos e queremos continuar com os trabalhos missionários e com o avanço da nossa missão. Com o trabalho no Mandelinha, com a nossa parceria com a Vila Capriotti, aqui no Piauí, em Recife, enfim. Mas queremos fazer isso juntos. Então, quando você dá a sua contribuição, você não está dando somente recursos financeiros. Você está conosco na missão de Deus. Estamos trabalhando juntos e queremos avançar muito nesse ano para a glória de Deus. Para isso, eu quero convidar você a contribuir. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através da nossa conta bancária,
que deve aparecer aí no chat, ou na descrição do vídeo, onde você estiver assistindo, tem uma descrição de vídeo, estão todas as informações. Conta bancária, você pode fazer isso fotografando o QR Code que aparece para você. Você pode fazer isso através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, sem o ponto, traço e sem o hífenzinho, tudo junto, ali aqueles números todos juntos, é o Pix da nossa igreja. Você pode contribuir, mas faça isso com alegria e ore ao Senhor, agradecendo e louvando a Deus pelo privilégio de contribuirmos com a missão de Deus nesse tempo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, seu trabalho, e aonde você estiver, você seja visitado pela bênção de Deus. Enquanto nós contribuímos, nós vamos louvar ao Senhor, porque esse é um tempo de louvor e celebração a Deus. Deus abençoe. Te convido a colocar o seu coração e os seus pensamentos diante de Deus agora. Desse Deus que cuida tão bem de nós. Vamos louvar juntos? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Isso, vamos lá, vamos fazer mais um estudo de 1 Pedro. Nós já estamos chegando no final, hoje vai ser o penúltimo capítulo. E ele é um livro extremamente importante, é um livro para pessoas que estão ou estavam sofrendo. E todos nós temos um sofrimento, né? Então, é um livro para nós. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4 inteiro, tá? E esse capítulo 4, ele fala de duas coisas que nós vamos estudar. Ele fala sobre sofrimento e ele fala sobre o final dos tempos. Uma coisa interligada à outra. Mas, vamos começar com os primeiros versículos. Eu não vou ler todo o capítulo agora, mas a gente vai estudando por partes esse capítulo, tá bom? Então, o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, diz assim, eu estou lendo na NVT:
Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável idolatria de ídolos. Interessante esse começo, ele está falando de um sofrimento como opção. Depois, no versículo 12, ele vai fazer um outro tipo de sofrimento, que é um sofrimento impositivo, tá? Um sofrimento que acontece e você não tem como escolher. Mas essa primeira parte do capítulo, ele está colocando um sofrimento que você e eu temos que escolher, tá? Um sofrimento como opção, não um imposto, mas um sofrimento como opção. E ele está falando para a gente ter o mesmo sentimento que Cristo teve, porque Cristo teve a opção de sofrer ou não sofrer. E ele está falando para nós termos a opção por sofrer. Difícil isso, né? Mas é a realidade. Nós, ao obedecer a Deus, temos essa opção de obedecer a Deus e não sofrer muitas vezes, né? Porque a atitude contrária, a atitude de não obedecer a Deus, ela causaria sofrimento. Se seguir o curso desse mundo, onde você trabalha, onde você estuda, a tua vida, na hora que nós seguimos esse curso, nós não sofremos. Então, agora, para seguir a vontade de Deus, a gente muitas vezes tem que escolher pelo sofrimento. Por exemplo, perdoar. Eu tenho que optar por perdoar. O perdão não é uma opção, não é um sentimento, mas é uma opção. Não é um sentimento em que isso vem no meu coração. Não, é uma opção, eu vou perdoar. E isso leva muitas vezes ao sofrimento, porque a gente vai perdoar pessoas que muitas vezes nos ofenderam, nos machucaram. Então, perdoar, tá? Eu tenho que amar. Amar é uma opção. Muitas vezes nós amamos com um sentimento de amor, que é gostoso, tal, mas muitas vezes eu tenho que decidir amar. Né? Mesmo dentro do casamento. Eu tenho que decidir amar a minha esposa. É uma decisão, e muitas vezes é uma decisão onde eu tenho que me negar-me a mim mesmo, para poder amar. Então, essa é a vontade de Deus, né? Muitas vezes você é tentado a trair seu cônjuge, a ter um lucro indevido. E é tão mais fácil, tão mais gostoso seguir esse caminho, mas esse não é o caminho que Jesus escolheu para nós e que nós deveremos seguir, né? Esse sofrimento eu tenho que ter por opção, como Jesus teve por opção. Essa semana eu fiquei bastante impactado, fiquei a semana toda lendo um salmo, Salmo 22. E o Salmo 22, se você for pegar, ele está falando, é aquele salmo que Jesus recitou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele continua, todos estão zombando de mim, todos falam para mim, se você tem o seu Deus, peça para ele se livrar, se ele gosta de você mesmo. É um salmo onde ele descreve o sofrimento físico dele. Ele fala, pregaram-me as mãos e meus pés. Olha só, isso é um salmo que foi escrito por Davi. Davi não passou por isso. Como que
ele escreveu esse salmo, né? Repartiram as minhas vestes e deram sortes por ela, e sortearam as minhas vestes. Então o meu corpo desnudo. Ou seja, esse Salmo 22, ele descreve o sofrimento de Jesus. E foi escrito muito antes de Jesus. Agora, Jesus sabia esse salmo de cor, com absoluta certeza. Ele conhecia a Bíblia e esse salmo ele sabia de cor. E ele sabia que ele ia passar por tudo isso, por você e por mim. Então, ele escolheu passar por tudo isso por amor a você e por amor a mim, para te salvar e para me salvar. Então, isso me impactou muito, né? Essa semana, porque eu fiquei pensando, ele sabe de tudo. Primeiro, porque ele é Deus, e ele sabe o futuro, ele sabia o que ia acontecer com ele, mas porque estava registrado. Por exemplo, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados, e era uma pessoa sofrida, que causaram muito sofrimento a ele. Ele sabia tudo isso de cor. Mas Jesus, ele optou por sofrer. E aqui ele está falando para nós optarmos por sofrer para fazermos a vontade de Deus. E muitas vezes temos que negar. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então esse é um sofrimento que eu tenho que seguir o exemplo de Jesus Cristo e optar por sofrer, fazendo a vontade de Deus. Agora, no versículo 12 em diante, nós temos outro tipo de sofrimento. Talvez fosse o sofrimento que eles estavam passando, essas igrejas que foram obrigadas a sair de suas casas, foram perseguidas. Então, isso aqui é um sofrimento onde, por exemplo, quando a doença bate à porta da gente, a gente não optou pela doença. Quando acontece alguma coisa que eu falo, Senhor, caiu esse raio em mim, e acontece esse sofrimento. É diferente do primeiro, que é a minha opção. Então esse sofrimento diz assim, amados, no versículo 12, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. Isso aqui é uma loucura, né? Como o Tiago falou, né? Tem um motivo de grande alegria passares por provações. Eu não escolhi por isso, mas está acontecendo essa provação, esse sofrimento. E ele coloca, tenham grande alegria, alegrem-se muito, pois essas provações os tornaram participantes do sofrimento de Cristo. Nós estamos nos identificando com Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Ele coloca aqui que esse sofrimento que vem, essa doença, essa algo que eu não escolhi que vem, a minha falência ou alguma coisa que aconteceu, eu alegrar com esse sofrimento. Que coisa terrível, né? Muito difícil. Mas ele falou, mas vocês se alegrem porque isso aí vai fazer maior peso da glória que vocês vão ter. A glória é tão grande e o pequeno sofrimento que nós estamos aqui vai ser, para nós compararmos e falar, puxa vida, não tem nem comparação com a glória. Tá? Então, com a glória que eu vou ter. E a Bíblia está recheada de versículos que nos consolam nesse sofrimento. Esse sofrimento que vem para mim e eu não escolhi. Que, por exemplo, Isaías 43, 1-3, que Deus caminha conosco nos nossos sofrimentos. Isaías 43, 1-3, leia depois. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As circunstâncias são trabalhadas por Deus. Esse sofrimento é trabalhado por Deus. Se você pega, por exemplo, a história de José, ele sofreu muito. Com 17 anos ele foi vendido como escravo pelos irmãos. E ele
sofreu, depois foi preso, foi injustiçado na casa de Potifar. Mas no final, lá no capítulo 50, somente capítulo 50, 20, diz assim, os irmãos estavam com medo dele, com a morte do pai, matar os irmãos que fizeram tanto mal a ele. Eles falaram, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Se eu não tivesse passado por tudo isso, a nossa família seria dizimada pela fome. Então Deus converteu todo esse sofrimento em bem. Às vezes a gente não vai saber que o nosso sofrimento vai se converter em bem. Não vamos saber, às vezes vamos saber, às vezes não vamos. Mas nada, nem um fio do nosso cabelo cai se não for da vontade de Deus. Tá? Em Romanos 8, 28 diz, né, todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São difíceis esses versículos, principalmente quando nós estamos passando por essa provação. Né? Em Abacuque é muito interessante, né? Abacuque 3, 17 e 18, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, contudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, quando vem essa provação, a gente vai, através do Espírito Santo, somente Ele pode nos capacitar, e não é para todos, é só para os filhos de Deus, somente para os verdadeiros cristãos, que é se alegrar nas provações. Se alegrar. Em Romanos 5, 3 a 5 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É um mistério do nós como barro e Deus como oleiro, e esse vaso que está sendo construído é um vaso que muitas vezes é talhado pelo sofrimento, muitas vezes pela falta de esperança, né? Aquele versículo de Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? É diferente do final do Salmo, que diz que aquele sofrimento não foi em vão, que aquele sofrimento vai levar bênção às nações, às pessoas, às gerações futuras. Mas quando você está passando, você fala, Deus meu, por que me desamparaste? Por isso que temos que confiar e termos alegria e falar, Senhor, eu estou participando dos seus sofrimentos. Como Jesus participando, como Ele sofreu, eu estou participando dos seus sofrimentos. Então, leia e estude esses dois tipos de sofrimento. Primeiro, opte pelo sofrimento para fazer a vontade de Deus. E quando vier um sofrimento imposto a você, tenha um motivo de alegria, porque isso vai trazer maturidade, esperança, né? E vai trazer alguma coisa melhor, nós vamos sair melhores desse sofrimento. Agora, esse capítulo ele fala de outro assunto, mas também interligado. Não é bem outro assunto, porque está muito interligado. Ele está falando do final dos tempos. Por exemplo, olha só o versículo 2 do capítulo 4, versículo 2 desse mesmo capítulo. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Ele está falando da breve tempo que nós temos aqui, da brevidade do tempo. Na outra tradução, a brevidade do tempo fazendo a vontade de Deus. Ele está ligando não só o sofrimento, mas também a brevidade do nosso tempo aqui em fazermos a vontade de Deus. Na outra tradução, o tempo que nos resta, no versículo 2. O tempo que nos resta indica uma brevidade. Falta pouco tempo.
Então, esse sofrimento e essa opção pelo sofrimento, fazendo a vontade de Deus, também o motivo disso deve ser que o final está próximo. Tá? Mesmo que isso me leve a sofrer, como eu falei. Então, quando existir uma opção na minha vida, a minha opção deve ser fazer a vontade de Deus, mesmo que isso me cause sofrimento. E essa hora, nessa opção, nós vemos que eu devo aborrecer alguém, ou a minha vontade, ou aborrecer a Deus. E eu fico triste quando eu vejo pessoas, e depois comigo mesmo, muitas vezes, que eu escolhi a falta de sofrimento e escolhi a minha vontade e não deu certo. E você vê pessoas escolhendo a sua vontade, indo contra a vontade de Deus e não aborrecendo a sua vontade. Não aborrecendo a sua vontade, e lá no futuro vão colher algo que não vai dar certo. Por isso que versículo Romanos 10, 9, né, nós sabemos de cor quando falamos de conversão, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar Jesus como Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Então, na hora que eu tiver que aborrecer alguém, eu vou me aborrecer e seguir a vontade de Deus. Porque isso vai me trazer maturidade, vai me trazer sabedoria. Tanto que em Tiago, logo depois desse texto sobre alegrar-se na tribulação, ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria é pensar e você olhar esse mundo do ponto de vista de Deus. Então, na hora que eu estou sofrendo, eu estou olhando no meu próprio ponto de vista. Mas em Tiago 1 diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, mas peça com fé. E você vai enxergar esse sofrimento da maneira de Deus e fazendo a vontade de Deus. Em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa é a prova de que amamos ao Senhor. E ele está falando aqui, nesses primeiros 4 versículos, que já perdemos tempo demais em coisas que não são da vontade de Deus. Então não percam tempo, tá? Essa consciência de perda de tempo nós temos que ter. O futuro está próximo, Jesus está vindo. Ou se não vier, eu estou indo para Ele, mas é próximo isso aí. O fim está próximo. Olha o versículo 5, como diz aqui. Diz assim: lembrem-se, porém, de que eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar todos, vivos e mortos. Versículo 7, olha só. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, se está próximo, o que eu devo fazer? O versículo 17 também diz: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar na casa de Deus, e se o julgamento começa conosco, o destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Ele está falando em 3 versículos, pelo menos, que o fim está próximo. E, portanto, já que o fim está próximo, como eu devo agir? Como que eu devo... o que eu devo fazer com toda essa proximidade do fim? Né? Mas você fala assim, está próximo mesmo? Faz 2000 anos que foi escrita essa palavra aqui, essa carta. Faz 2000 anos que
Jesus foi assunto aos céus e nada aconteceu. Mas temos vários exemplos na Bíblia de que o pessoal achava que estava próximo, que não estava próximo, que não ia acontecer. Lembra de Noé? Nós falamos de Noé, foi 120 anos. E esses 120 anos, todo mundo gracejando com Noé. E aí o que acontece? Quando fechou a porta da arca, não tinha mais salvação. Vários exemplos, né? 400 anos para libertar o povo do Egito. 400 anos. Será que o povo não falava assim? Está demorando tanto, 400 anos, não vai haver mais liberdade para nós. 400 anos. Né? De Adão até Jesus Cristo, né? Teve aquela profecia que foi dada para Adão e Eva, que a serpente ferirá o calcanhar e ela lhe ferirá, o descendente dela vai ferir a cabeça. Demorou quantos anos? Bem mais do que nós estamos esperando. Então, está demorando? Pode até estar, mas em breve vai acontecer. Vai acontecer, porque a Bíblia fala e a Bíblia não é. Então, é melhor nós estarmos preparados para isso, né? Olha só o que ele manda fazer, a fim de que as coisas estejam próximas, portanto, no versículo 7, sejam sensatos e disciplinados, sensatez e ser disciplinados em suas orações, vigiar e orar, vigiar e orar. Você tem orado? Nós temos a nossa reunião de terça-feira, onde é uma reunião gostosa de oração, mas eu quero estimular você a ter um momento de oração todos os dias, ler a sua palavra e orar. E vigiar, porque parece que vai demorar e a gente fica menosprezando e falando, não vai demorar ainda, não vai ter, puxa vida, já demorou 2000 anos, não vai acontecer. Vigiar e orar. Acima de tudo, versículo 8, amem uns aos outros, sinceramente, a gente optar por amar uns aos outros. Não só os de perto da nossa família, mas a nossa comunidade e ao próximo que está lá fora, servindo ao próximo, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para que os necessitam de um lugar para hospedar, ou seja, sejam hospedeiros, ou seja, abra suas portas. Nessa época era importantíssimo, né? Porque eles perderam as suas casas, eles estavam vagando por aí. Então precisaria que as pessoas abrissem suas portas mesmo. E hoje também, abra suas portas. Tá? Então, sóbrios vigilantes nas orações. Amar uns aos outros. Sejam hospitaleiros. E ele agora vai falar aqui, que eu só vou citar, para exercer o dom. Amados, versículo 12. Não se surpreendam com as provações, e vai lá, versículo 13, pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando for revelada. Se vocês forem 17 e 18, tenha o seu dom. Ele coloca aqui 2 tipos de dons. O dom da palavra e o dom do serviço. Tá? Exerçam o seu dom, o dom do Espírito Santo, que ele capacita. Se for de serviço, você sirva de todo o coração, de acordo com Deus, com que ele te ensinou. E se for falar, fale da palavra de Deus, segundo os oráculos de Deus. Tá? Versículo 10, que era o que eu estava querendo mostrar para vocês. Deus concedeu um dom para cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Ou seja, ele vai ensinar. Vocês têm o dom de falar, então façam de acordo com a palavra de Deus. Nas outras traduções, segundo os oráculos de Deus.
Tem o dom de ajudar, façam com força que Deus lhe dá. E assim tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, orem, amem, sejam hospitaleiros e exerçam o dom de Deus. Tá? Agora ele está falando de julgamento, e para acabar eu queria citar esse julgamento. O julgamento começa conosco e o destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas. Nós temos que ter em mente o contexto da palavra de Deus. Em João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você for pegar a descrição do julgamento, em Apocalipse 20, vai estar lá um trono branco, e as pessoas vão ser julgadas pelas suas obras. Então, aí não vai ter perdão, elas vão ser julgadas pelas suas obras. Porque pelas obras ninguém é salvo, não tem jeito. Mas quem tem o livro, tem seu nome escrito no livro da vida, já não vai ser julgado. Então, nessa hora, ela não entra em condenação, não entra em julgamento. Então, esse julgamento aqui é terrível para aqueles que nunca obedeceram às boas novas. Para nós, começa conosco agora, porque eles estavam sendo julgados, estavam sofrendo, e nós vamos sofrer. Mas não esse julgamento que vai estar descrito em Apocalipse 20. Quem nele crê não é julgado. E o que nele crê, portanto, crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria terminar fazendo um apelo para você. Opte por fazer a vontade de Deus. Isso pode trazer sofrimento. Pode não trazer, mas opte por fazer a vontade de Deus. Tenha essa opção. E se alegre se você sofrer, mesmo fazendo a vontade de Deus, porque isso é agradável a Jesus Cristo, a Deus, e se vier um sofrimento que você não escolheu, tenha um motivo de grande alegria se passar por essas provações. Tá? E viva esperando a volta de Cristo, na expectativa da volta de Cristo. Isso nos dá sabedoria. Pode ser hoje, diz que vai ser como um ladrão à noite. Pode ser hoje, amanhã, depois. Então, lembra de Noé, né? Todo mundo jocosamente, coitado de Noé, como sofreu na mão daquela população lá. Mas chegou o dia. Chegou o dia da salvação lá do povo de Israel. Demora, pode estar demorando, mas vai chegar o dia. E se nós não formos passar por isso, a nossa vida vai ser colhida e vamos para o Senhor. E estamos lá, vamos esperar lá junto com o Senhor, porque aquele que morreu está com o Senhor. Aquele que morreu em Cristo está com o Senhor. Paulo mesmo falava, né? Para mim é melhor estar lá do que estar aqui. Mas por causa da missão que eu tenho com vocês aqui, eu opto por ficar aqui. Então, opte por fazer a vontade de Deus. Tenha motivo de alegria, muitas vezes, fazer o passar por sofrimento. E anseie, viva como se Jesus Cristo fosse voltar hoje. Tá? Viva esperando a volta de Cristo. Como na igreja primitiva eles falavam, Maranata, vem Senhor Jesus. Tá bom? É isso aí, esse capítulo 4. Leia, tem muitas outras lições aqui. Leia o Salmo 22. E leia o Salmo 22 na expectativa, falando, Jesus leu esse salmo e ele sabia que ele ia passar isso, mas ele escolheu fazer isso por nós, por amor a nós. Isso muda totalmente a nossa perspectiva desse salmo. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua bondade, agradecemos pelo consolo que o Senhor nos dá ao ler a tua palavra. E
como o Senhor mesmo falou, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, venci o mundo. Que nós, todos que nos ouvem, a nossa igreja, opte por fazer a tua vontade, mesmo que isso traga sofrimento. E se vier um sofrimento que nós não esperamos e alguma coisa que caiu sobre nós, que nós possamos nos alegrar sabendo que nós estamos nas mãos do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que tudo que nós fizermos, nós façamos na expectativa de que o Senhor está voltando. O final está próximo. Ó Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja conosco, todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.